Muito bem, nós estamos iniciando, então, a aula que já é a aula inaugural, não é? A aula inaugural do assunto novo, da disciplina nova, do que vai ser Atos dos Apóstolos, um livro que é considerado um livro histórico, não é? Mas que tem particularidades muito distintas de todo o contexto do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento ele está dividido em evangelhos, biografia, narrativa. Depois nós vamos ter Atos, que é colocado como uma historiografia. Por que não uma história e uma historiografia? Justamente até pela questão de que Atos está tratando de questões relacionadas a um contexto físico, geográfico, cultural, da abertura do mundo e do Império Greco-Romano para a entrada do cristianismo, a entrada da igreja, enquanto nascimento da igreja, e também até a efusão, não é, do Espírito Santo, que para muitos, ou até vou dizer para grande parte, não foi compreendida. E o livro de Atos, eles nos dá essa oportunidade de compreender o porquê dos dons espirituais, o porquê do batismo no Espírito Santo e o porquê da promessa feita por Cristo e como ela foi cumprida, ela foi desenvolvida, quais foram os desafios, quais foram as grandes atividades, ações cumpridas pelos apóstolos. O termo atos em si, ele nos remete à ação, nos remete também a fatos, que tem um sentido totalmente histórico, quando é pensado, projetado, visualizado como atos, não é? Mas não é somente atos ou ações dos apóstolos, mas são operações e ações dos apóstolos através do Espírito Santo. Então, muitos teólogos, historiadores e intérpretes, exegetas, colocam que Atos é atos do Espírito Santo através dos apóstolos, ou através dos apóstolos. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Apóstolos como instrumentos do Espírito Santo para cumprirem uma missão proposta por Cristo, mas que é concretizada através da operação do Espírito Santo. Tendo em vista que agora Cristo não está mais presente, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo, e ele é o responsável por conduzir esse trabalho de inauguração, de edificação e de condução da igreja sobre a face da terra. Então, essa é a proposta desse livro. A aula de hoje, inclusive, será uma aula totalmente histórica, para compreendermos todo o contexto cultural, todo o contexto social, político, histórico, não é? Que está por detrás de Atos Apóstolos, para termos uma compreensão, na verdade, de o porquê que ocorre alguns acontecimentos, algumas situações distintas dentro da narrativa de Lucas e dentro até da proposta desenvolvida, articulada pelo livro de Atos Apóstolos, que é narrar como é que nasce o cristianismo, como é que nasce a igreja, como é que nasce todo um propósito, toda uma missão efetivada agora
não mais no querigma, na mensagem que Cristo está pregando, mas no cumprimento dessa mensagem, no cumprimento também da promessa e no cumprimento também do que estava proposto lá em Mateus: eu edificarei a minha igreja. Agora é a hora, é o momento da edificação desta igreja. Atos tem por autor Lucas. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho, é aquele que está escrevendo Atos. Algo que nós temos que sempre especificar sobre Lucas. Lucas, ele era médico de profissão, mas todo médico naquela época tinha uma formação muito ampla e integral dentro da Grécia Antiga, que permitia ao médico também ter um grande potencial histórico, ter uma visão histórica, ter uma condição de ser um historiador. E Lucas vai atuar distintamente como um historiador, um narrador, particularizando os fatos, que muitos deles ele propriamente não estava presente, mas vai ter por fontes, ou seja, vai ter quem vai informar ele para ele poder construir a história, a Pedro, ao próprio Tiago, aos próprios outros apóstolos que participaram e o próprio Paulo, porque Lucas vai ser companheiro de Paulo já na terceira viagem missionária, e na quarta viagem missionária também Lucas vai estar presente com Paulo. Então, em consideração a estes dois tempos, tanto quando Lucas esteve com Paulo, quando depois também veio a estar com Pedro lá em Roma, quando Pedro assumiu a igreja de Roma, Lucas era seu auxiliar. Lucas vai auxiliar Paulo e vai auxiliar Pedro. Então, devido a esse convívio, ele constrói todo um know-how de informações, de testemunhos, de fatos que ele vai servir para Lucas construir toda a narrativa de Atos dos Apóstolos. A data mais provável é antes de 70 depois de Cristo. Período esse que Paulo já tenha falecido, porque Paulo falece em 62 depois de Cristo. Então, provavelmente, é no período em que Paulo já não estava mais presente e que Lucas estava trabalhando com Pedro em Roma, que Atos está sendo escrito. Tá? Atos como um período de aproximadamente 31 anos da história do cristianismo. Desde lá do seu nascedouro, em 30 depois de Cristo, até a 61 depois de Cristo. Então, desde ainda do período em que Cristo estava presente, antes até de ser ascendido aos céus, até ao período já que a igreja se estabeleceu, que cumpriu-se a proposta da própria ordem imperativa de Cristo, de que eles deveriam ser testemunhas na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. E eles chegam, através de Paulo, aos confins da terra, porque Paulo vai chegar à Ásia, Paulo vai chegar à Espanha e vai chegar à Itália. Então, é a abertura já nesse tempo para um início propulsor de uma missão transcultural além fronteiras, quando já Paulo começa a essa atividade além fronteiras. Mostrando também a igreja que ainda é primitiva, no sentido de nascimento, no sentido de estruturação, no sentido de expansão, como também é recém-nascida e é pura em alguns contextos doutrinários e, principalmente, muito ainda dentro
da raiz e da proposta deixada, orientada e, principalmente, direcionada por Cristo. Tendo em vista que esse momento da igreja, que é o momento do seu nascimento, é o momento em que mais a igreja se adequou à realidade, à proposta e à verdadeira visão de Cristo, a verdadeira visão da proposta de Cristo, do querer de Cristo, dentro da promessa e do projeto de edificação da igreja. Hoje nós sabemos que nós temos, podemos até dizer, um distanciamento da realidade da igreja primitiva. Não é que nós tenhamos que viver num saudosismo de que temos que ser uma cópia da igreja primitiva. Não é isso. Mas também não podemos ir por um caminho, como vemos hoje, de nascimento de alguns movimentos denominados igreja, que de igreja não tem nada. Então, nós, com a leitura, com o estudo de Atos dos Apóstolos, podemos conhecer, na verdade, o que vem a ser a igreja. O que vem a ser a proposta da igreja. O que vem a ser o projeto igreja. É Atos dos Apóstolos que nos dá essa orientação, instrução, ensino bíblico dentro do que vem a ser essa proposta à igreja. A ênfase, o propósito do livro de Atos, apesar do seu nome até ser Atos Apóstolos, como eu já mencionei, a ênfase, o sentido propulsor é dado, é concedido, é aferido ao Espírito Santo, porque é ele que está orientando, conduzindo, movendo, soprando, orientando, guiando aos apóstolos. Então, o propósito máter, central do livro, parece sim ser o quê? Um fornecimento de uma narrativa, de um relato, de uma construção histórica de todo o nascimento e do crescimento da igreja. Como que foi esses primeiros, vamos colocar aí, 30 anos, 40, que está narrado dentro do livro de Atos, do nascimento da igreja, essas 3 a 4 décadas do nascimento da igreja. Que foi 3 a 4 décadas que a igreja fez mais do que faz muito mais do que hoje. Do que a igreja alcançou muito mais do que alcança hoje. O livro de Atos, então, ele é um livro que termina como um elo, como uma ponte, como uma aliança, como um vínculo entre os evangelhos, que são a biografia de Cristo e da missão de Cristo, e as epístolas, que são a parte doutrinária, teológica, dogmática, pedagógica, didática do Novo Testamento, da parte dos apóstolos que estão levando ou enviando as epístolas, que são cartas, às suas igrejas distintas. Sabendo que essas igrejas, em que os apóstolos estão enviando as cartas nas epístolas, paulinas, epístolas pedrinas, epístolas joaninas, epístola de Tiago, de Judas, a epístola aos Hebreus também, são relatadas o início, a edificação dessas igrejas em Atos. Atos vai tratar o pano histórico, o pano de fundo das epístolas. Por isso que Atos se torna um livro de grande significado e importância, até para compreender o fator histórico das próprias epístolas do Novo Testamento. Não é? Então,
Nós estamos estudando um livro que ele se torna uma ponte, que ele se torna um facilitador para a compreensão de todo um propósito, de todo um projeto que vem a ser o cristianismo. Tá? Eu, pessoalmente, discordo de algumas pessoas que atribuem a Paulo a origem do cristianismo. Não, a origem do cristianismo é Cristo. Depois de Cristo foi Paulo? Não posso dizer que foi Paulo. Eu posso dizer, sim, que Paulo teve, e nós vamos ver no livro de Atos, uma grande participação. Por quê? Por algumas questões que eu poderia aqui considerar. Primeiro, obediência. Segundo, preparação. Era um homem preparado, dentro do seu tempo e afora do seu tempo. Tinha uma visão muito ampla, não só de mundo social, político, histórico, cultural, mas também, principalmente, espiritual. E era um homem que não tinha limites para a sua visão, para o seu projeto missionário. Ele não criava barreiras, ele não via barreiras surgirem, ele não opunha-se aos desafios. Os desafios para ele eram um fator motivacional da sua tarefa, da sua missão, e até podemos dizer do seu conduzir, da sua atividade missionária. Então, Paulo, que ele mesmo vai dizer que é um apóstolo abortivo, se torna, sim, a partir do capítulo 13 de Atos, o personagem central de Atos. Mas isso também não quer dizer que o cristianismo, sem Paulo, não teria existido. Literatura e gênero, que está dentro do livro de Atos, para nós compreendermos a questão histórica e literária que está por dentro do livro de Atos, que é muito importante até para termos uma visão de como é desenvolvido toda essa articulação histórica que Lucas está desenvolvendo ao narrar o nascimento do cristianismo. Não é? Atos, primeiramente, nós temos que compreender que ele possui um gênero literário, um desenvolvimento literário, uma peculiaridade e uma exclusividade literária. Dentro até do fator histórico, mas também sendo uma literatura que nos leva, que nos concede, que nos direciona a um itinerário, a um transcurso, a um transitar de acontecimentos. Por isso é uma descrição e por isso é uma historiografia. E é uma historiografia também por ser analítico a forma como Lucas trabalha a descrição dos fatos, como Lucas organiza a descrição dos fatos, como Lucas desenvolve a sua própria cronologia dos fatos dentro da narrativa de Atos. Então, nós podemos dizer que existe uma historicidade da implantação da igreja, uma efetividade do cristianismo e uma consideração que próprio de um dos grandes exegetas do Novo Testamento, que é o Berger, vai falar que é um estilo dramático, porque não deixa de ser uma narrativa em forma de drama, em episódios que vão se concentrar uma certa evolução histórica, mas com cenas separadas que não estão seguindo uma sequência de uma ordem sequencial, vamos dizer assim, muito fixa, muito dogmática, muito
muito fundamentada, muito literal, mas que pode ser contrastada, ou pode ser até comparada, com repetidas variações que ocorrem na narrativa de Lucas, aonde nós podemos ver toda a objetividade que Lucas empreende a narrativa do nascimento da igreja e da missão cumprida pelos apóstolos através da operação do Espírito Santo. Não é? Temos dúvidas? Perguntas? Contribuições? Não, professor, por enquanto estamos só acompanhando aqui, babando. O livro histórico de Atos Apóstolos, ele é um livro histórico porque não somente narra uma história, mas porque ele tem um sentido histórico. Lucas não empreende uma narrativa que nem empreendeu no Evangelho. O Lucas também não vai desenvolver uma narrativa doutrinária, como é as epístolas, mas Lucas vai descrever uma história. Então, o que ele descobre? Uma história, ele desenvolve uma literatura própria de uma narrativa histórica. E a utilização até da gramática grega de Lucas não é uma gramática koiné. O que era o grego koiné? O grego koiné era o grego popular, falado pela população. Lucas não trabalha com esse grego. Lucas trabalha com o grego clássico, o grego dos filósofos. E aí alguém pode perguntar, mas por que Lucas procurou e decidiu trabalhar com o grego clássico, que era o grego da filosofia, ao invés do grego do povo? Justamente para empreender um sentido mais erudizado, um sentido mais clássico, mais histórico à sua narrativa. E claro que nós podemos também perceber que Lucas, ele empreende uma técnica de redação, de gramática, mais clássica, desenvolvendo toda uma dimensão simétrica de um desenvolvimento gramatical, escolhendo as palavras, escolhendo as expressões, as construções fraseais que ele desenvolve, até para descrever os discursos, como os discursos de Pedro. Tanto o discurso de Pedro de Atos, capítulo 3, versículos 12 a 26, que se torna até uma apologia, uma defesa de Pedro, não é? E também outros discursos, que são discursos de defesa do cristianismo, que são discursos de ordem doutrinária, e que são discursos de controvérsias, de debates, que o Pedro trava com Paulo, ou até com outros, e com ele próprio, que Pedro trata com ele próprio, quando Pedro questiona questões pessoais da sua origem judaica, como é no caso de Cornélio, em Atos capítulo 10. Então, esse seria a nossa visão, o nosso aspecto, o nosso sentido propulsor do gênero literário que está dentro do livro de Atos. Outro sim, é nós agora entrarmos no pano de fundo do livro de Atos, para compreendermos as características da sociedade greco-romana. E aí agora, o irmão Sinomar vai ter a resposta que nutria algumas dúvidas, irmão Sinomar, sobre o Império Greco-Romano. Porque aqui agora, nessa aula, nós vamos tratar sobre as particularidades desse império. O que veio a ser o Império Greco-Romano? Primeiro, Roma dominou todo o mundo civilizado quando conquistou a região da Palestina e toda a região da Macedônia. Porém, Roma, que foi o império mais longo, que inicia praticamente no segundo, terceiro século, não é? Antes de Cristo, lá no período ainda
que podemos considerar interbíblico, o período do silêncio, vai até o ano 445 início da Idade Média. Então, é um império que teve poder, teve domínio, autoridade durante séculos. E não era um império fechado. Ou seja, não era um império que não permitia a participação de outros. Tanto é que vai haver uma fusão. Por que fusão? Porque Alexandre, com a proposta da helenização e do mundo helenista, que nós vamos estudar daqui a pouco, ele já tinha conquistado a cabeça, a mente, a visão cultural, linguística, comunicacional do povo. Então não tinha como Roma agora tomar conta ou até mudar a cultura, que a cultura já era grega, a língua já era grega, a comunicação já era grega, a forma de entender o mundo já era grega. Então aí se faz uma fusão, sabe uma coisa? Vamos fundir Império Greco-Romano. Eu, Roma, mando, eu, Roma, dou as ordens, eu, Roma, decido, e você, Grécia, conduz a cultura, conduz o intelecto, conduz as formas de produção do saber, de formação social, no que tange a cultura, o intelecto, ao conhecimento, ao saber, a arte, a música e a própria religião, porque a religião era politeísta e havia deuses dentro da sociedade do período de Atos, porque a própria Grécia vivia dentro de uma mitologia, onde havia mitos que eram os deuses mitológicos, ou a mitologia grega que estava pautada em deuses do esporte, deuses da arte, deuses da música, deuses do céu, deus da estrela. Eles tinham uma classificação de Deus para todo tipo de manifestação. Até havia, claro, uma excessividade, uma doença, que eu posso dizer, e uma desordem concernente a essa classificação de uma diversidade, uma pluralidade, não é? De crenças e de deuses que foi estabelecido pela Grécia. A Grécia também detinha não só essa questão, mas também o fator principal, que era a língua, o idioma oficial. Então, todo mundo falava um idioma. Qual? O grego. O próprio judeu, havia o judeu helenista, aquele judeu que ele nasce naquele contexto e ele vai aprender a falar o quê? O grego. Vai ser um judeu de origem, porém de cultura grega. Por isso, helenista. Palestina, então, era totalmente dominada pelos romanos. Mas havia um cruzamento de culturas, um policulturalismo, um multiculturalismo, uma diversidade cultural. Havia também uma proximidade com muitos outros deuses, com outras religiões, com outras visões de mundo e até com uma abordagem mais voltada à própria filosofia, ao próprio desenvolvimento do saber e do conhecimento. Agora nós vamos entrar, quem sabe, na parte mais importante, que é compreender a questão do helenismo. Não é? Paulo utiliza muito a expressão judeus helenistas, o mundo helenístico. O que veio a ser isso? Esse foi um projeto que surge com um homem, que ele pensou o seguinte:
Eu vou conquistar a terra toda sem armas. Eu vou me tornar um líder que vai ter o domínio dos povos sem precisar de derramar sangue. Como isso? Se todos até agora tiveram que derramar sangue para conquistar espaços. Eu vou ser diferente. E aí ele monta uma estratégia, um plano, um projeto. Qual é esse projeto? A helenização. Tornar helênico, helenista, helenístico, todo mundo ao seu derredor, espalhando gregos por todas as partes da terra, para que eles transmitissem através da comunicação, através do vestir, através do comer, do pensar e do se manifestar, a cultura, a arte, a música, a língua, a religião politeísta, o sincretismo religioso da Grécia. E aí, conquistando a questão cultural, inserindo a filosofia, que era muito sedutora, porque era a arte do saber, do conhecimento, de construir o processo de formação do homem. Assim fazendo, eu conduzo os homens. Os homens vão falar o meu idioma, vão pensar como a minha nação pensa, vão ter a cultura que a minha nação propôs, vão ser cópias nossas. E aí, o período helenístico se tornou um período que se tornou a maior história da época, o maior momento da época, entre os séculos 3 a 2 a.C., no qual os gregos construíram um império denominado Império Macedônico, ocuparam a Macedônia. E a influência deles dentro dessa queda do império, quando ocorre a queda do Império Grego e que Roma vai ocupar o espaço, eles não morreram. Perderam o espaço físico, o espaço político de domínio, mas continuaram vivos. Por quê? Porque tinham implantado uma cultura, tinham implantado uma língua, tinham implantado uma forma de vida, uma visão de vida, uma cosmovisão. E aí, não tem política, não tem armamento, não tem desenvolvimento de estratégia nenhuma que tire da mente do povo o que o povo aprendeu, o que o povo alcançou de sabedoria, de conhecimento, porque sabedoria e conhecimento é algo que, quando você absorve, quando você alcança, move a sua vida, gera a sua vida, forma a sua vida. Então, o Império Grego morreu? Morreu. Mas a filosofia não morreu. O conhecimento não morreu. A sabedoria não morreu. A cultura não morreu. E eles foram responsáveis por isso. Então, os macedônios, que eram os gregos, habitavam uma região que era situada no norte da Grécia. E, durante muito tempo, esses povos, que eram chamados os povos bárbaros, pelos habitantes até da região que era dominada, a região Mélade, entre a Grécia Central e a Grécia do Norte, eles eram os habitantes chamados de helenos. O nome deles era helenos, era conhecido como os povos helenos, que eram povos de origem indo-europeia, adotando um grego como uma língua comum, tendo o idioma grego como idioma oficial, e iniciando um processo de interpenetração cultural, onde algumas instituições permaneciam próximas dentro do padrão grego, da prevalência dos elementos orientais, porque eram índos europeus,
e também de uma civilização mista, tanto de orientais, como também de ocidentais. E, com isso, era uma civilização que dava início a um período denominado período helenístico, o período da civilização helenística, resultado de uma fusão de diversas sociedades, diversas culturas, como a grega, a persa, a egípcia. Então, a obra de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, foi promover um novo tempo cultural, uma nova visão de mundo, construir a cosmovisão do povo, infiltrar-se na mente do povo, monitorar o povo através do conhecimento, da sabedoria. Então, nesse contexto, os elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas dos judeus, dos hebreus, não é? De todo o povo de Israel. E esse processo, então, foi chamado de helenismo. A cultura grega agora influenciava o judeu, influenciava os povos nativos. Então, os povos nativos obedeciam e seguiam os princípios da cultura grega. Por isso surgiu o judeu helenista, o judeu que não falava mais hebraico, o judeu que não falava aramaico, o judeu que falava grego. Sou judeu, mas fala hebreu, não falo grego. Sou judeu, mas vive como judeu, não vive como grego. Por quê? Porque a Grécia é que manda. Então, a Grécia tornou-se vamos dizer assim, o fator primordial do pensamento, da vida, da forma de viver do povo. Mas isso não deixa de influenciar diretamente na cultura, né? Nativa. Vamos dizer assim, entre o helenista, o judeu helenista, ele chega com ideias diferentes, inovadoras, e acaba tendo conflitos também, né? Mas um conflito em que eles eram a maior parcela. Então, olha só o que acontecia, e o que Paulo enfrentou principalmente. Havia o judeu clássico, que eram os sacerdotes, que eram os levitas, que eram aqueles, até de fariseus. Mas havia também o povo que não fazia parte dessa classe. Essa classe, se fôssemos comparar, era a minoria. Era a classe da elite judaica. E o povo, que era aquele que, vamos dizer, movia a elite, era dominado pela cultura grega. Então, o fariseu falava hebreu, o hebraico, o aramaico. O sacerdote e os levitas, os fariseus, saduceus, aquela gleba de elite judaica, falavam o idioma hebraico, viviam a cultura hebraica, as tradições hebraicas, defendiam a lei, mas o judeu helenista não. O judeu helenista, até vou dizer mais, a lei para ele não era a mola propulsora. A lei para ele era algo que pertencia às suas origens, mas não fazia parte da sua cultura, porque sua cultura era grega, e ele não deixava de ser um politeísta. Ele não deixava de ser alguém que cria também em outros deuses, além de Yahvé. É justamente isso que eu estou falando. Todos judeus, porém, começa a ter conflitos de pensamento, começa já a dilapidar a ideia inicial, né? Sim. E Yahvé não era, para o judeu helenista, o centro. Por quê? Eu já conheci sobre Zeus, eu já conheci sobre Artemis, eu já conheci sobre Diana, eu já conheci sobre outros aqui,
outros deuses, né, que nós poderíamos nominar aí, da cultura grega, da mitologia grega. E aí havia toda uma diversidade de crenças que estava na mente daquele judeu. E aí aquele judeu não era mais ele era um judeu só de nascimento. Ele era um judeu com a cabeça totalmente... Outro, né? Onde acaba criando vários grupos de judeus discutindo uns com os outros, né? Sim. Aí vem os graus de pureza, os graus de como é que fala? De integralidade da lei, não é? Quem é realmente adepto da Torá, que segue a tradição judaica, e aquele que deveria seguir, mas não segue mais. E aí... É o que a gente chamou de radical, né? Os radical eram os radicais. E os liberais. E os mais helenistas já estão no campo dos liberais. E aí, dentro dessa briga, isso beneficiava o cristianismo. Beneficiava? Beneficiava. Por quê? Porque ele dava mais acesso à linguagem também, né? O judeu helenista, ele vai ter uma visão de religião aberta. Ele não é mais ele não é nômade religiosamente, ele não tem uma visão nômade de religião. Então, isso não obriga ele a ficar preso ao judaísmo. E quando os apóstolos vêm pregando a Cristo, e eles... Na verdade, assim, o judaísmo e o cristianismo batiam de frente um com o outro também. Mas um era filho do outro, né? Sim, um era filho do outro, porém, para os radicais, era oposição. Sim, era oposição. Aí, agora, o judeu helenista fala assim, olha, eu me converter ao cristianismo, aí para essa seita, aí para esse movimento, o que me impede? Inclusive, a proposta era bem melhor, né? Eles estão dentro da própria proposta da Grécia. Nós não acreditamos numa diversidade de religião, de crenças, de deuses. É mais um Deus. É mais um Deus. É mais uma crença. E a questão também da própria linguagem, como o senhor falou, né? Vamos dizer, a elite hebraica se fechava cada vez mais na própria língua, só entre eles. E você pega uma língua popular falada por todo mundo e diversifica. Sim. E aí o grego koiné, que era o grego do povão, é que mandava. E tem uma coisa. Quem estuda filosofia, e eu, dentre as minhas formações, também sou filósofo, além de teologia, também fiz filosofia, a filosofia é sedutora. A filosofia é sedutora. E uma história puxa a outra, né? E aí, quando Cristo inicia seu ministério, a sua missão, a filosofia já existia. Porque antes de Sócrates, de Platão, que são os filósofos do tempo de Paulo, os socráticos, vai ter os pré-socráticos, como Plotino e outros, que vão nortear a mente com muito mais poder que até o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles norteavam.
O próprio Homero de Ilíada, que é contemporâneo de Atos, ele era o que influenciava a história. Então, os seus escritos seduziam um pouco. Era o escrito popular. O povo lia Homero, o povo lia aos escritos da filosofia. E aí, eles vinham para dentro da igreja com a mente já formada. Só que Paulo também era filósofo, porque Paulo também tinha estudado em Atenas. Paulo também tinha estudado em Tarso, que era vamos dizer, um polo de formação filosófica, oriundo da própria filosofia grega. Por isso que Paulo, quando vai lá para Areópago, ele debate de igual para igual. Ele não era um leigo ali no Areópago. Ele conhecia cada um daqueles deuses e conhecia a filosofia que estava por trás de cada um daqueles deuses, e aí é que ele vai interrogar eles. Olha, eu sei que vocês são muito religiosos, são muito centrados, concedores, doutos, e até parabenizo. Mas eu vejo que vocês não conhecem, não falam nada sobre esse aqui, ó, o Deus desconhecido, que vocês não colocaram nem nome aí. Quem é esse aí? E aí ele vai falar, eu sei dele, eu vou falar para ele, então eu vou ensinar sobre esse Deus para vocês. Então ele conhecia, né, a arte do sofisma, do discurso filosófico. E aí é onde que Paulo ganha espaço com o judeu helenista. Porque para o judeu helenista ouvir Paulo era ouvir um filósofo. E você vai ver as epístolas de Paulo, são epístolas de teor filosófico. Ele trata de questões da alma, ele trata de questões do espírito, ele trata de questões da mente, não é? Então, da ética, do comportamento, e isso não deixava de ser uma filosofia. Então, esse é um fator positivo para o cristianismo. Positivo. O mundo helenista foi favorável para o cristianismo. E tinha mais uma coisa, Mar. O helenismo, ele permitiu o laico. O Império Romano permitia tinha uma lei que, olha, qualquer um pode ter sua liberdade religiosa, ter a religião que escolher. Pagando imposto, obedecendo ao império, é o que importa. Então, essa decisão do império romano da liberdade religiosa veio do helenismo. Né? Essa decisão veio depois dos imperadores se intitularem deuses, né? Sim. Não estava dando certo esse negócio, não, vamos deixar isso livre. E não tinha como. Olha, Alexandre foi tão sábio e tão perspicaz que nem o império que viesse conseguiria mandar sem
ter que seguir a cultura grega. Porque ele entrou na mente. E depois que você conquista a mente do povo, não adianta. Ele ganhou a mente, ganhou a linguagem, a comunicação, a forma de ver, de comunicar, de se posicionar, e aí agora vocês podem até mandar. O império o imperador é romano, vocês são os dominadores, mas nós é que decidimos o que fala, o que pensa, como veste, como é a arte, como é a música, como é a crença. Pronto. Isso conquistou Roma também. Até para a própria Roma foi fácil isso. Foi cômodo para Roma isso. É uma forma de eu conduzir o povo com maior facilidade. Se eu me unir com a Grécia e fazer o Império Greco-Romano, fusão. E aí, com tudo isso, nós agora vamos ver como é que é construído a cronologia de Atos, né? Como que Atos é organizado. Atos começa no ano 30 da era cristã, com a fundação da igreja. Como a igreja é gerada. E aí vem o Atos, capítulo 1 e 2, né? Que trata sobre isso. Depois a morte de Estevão, né? E aí ocorre a dispersão, ocorre a conversão de Paulo, no ano 36 da era cristã. E aí, entre a conversão e a volta de Paulo para Jerusalém, tem 14 anos. E Paulo fica no deserto da Galácia, sendo o período em que Paulo está sendo formado pelo Espírito Santo. É a escola do Espírito Santo. Paulo já tinha toda uma formação, mas agora passa pela escola do Espírito Santo. E aí, depois desse período de anonimato, ele vem para Jerusalém. E ali, ninguém queria ele. Barnabé, então, vai aceitar. E leva ele para Antioquia. Depois, nós vamos ver na sequência a obra de Filipe, não é? Em Samaria, o batismo do eunuco, que já é uma obra transcultural, porque o eunuco era africano, era um etíope, já era uma quebra de um paradigma, porque era um judeu batizando um africano. O batismo da casa de Cornélio, não é? O batismo da casa de Cornélio também foi um marco, porque Pedro vai quebrar os paradigmas judaicos, quando Cristo revela para ele que ele tinha que deixar aquelas tradições, não ficar preso ao que a tradição mandava. E ele tinha a visão que o batismo era só para o judeu, e agora, na casa de Cornélio, vai ver que é para todos. Aí a fundação da igreja em Antioquia, no ano 42, a primeira obra de Paulo, que é Antioquia, no ano 43, e aí depois Paulo vem com Barnabé para o concílio de Jerusalém, aonde, vamos dizer, é o momento em que eles vão narrar, né, Barnabé, quem era Paulo e o que Paulo fez, e como Paulo atuou durante esse tempo que ficou com Barnabé. E aí, nesse concílio, a Bíblia diz que estava lá profetas, mestres, doutores, apóstolos, anciãos, todos estão reunidos, oram, impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé,
E aí eles vão iniciar a jornada, a missão aos povos gentios. Mas entre esse momento, antes de começarem, Tiago, irmão de Jesus, é morto. Certo? É o primeiro dos apóstolos a ser morto. Depois ocorre a prisão de Pedro. E mais na sequência, a morte do próprio Herodes. Então, a viagem de Paulo, primeira é com Barnabé e com João Marcos. Na segunda, já é sem o Barnabé, quando ele se direciona lá para justamente uma outra parte que vai alcançar um outro gleba de povos, já é sem a presença de Barnabé e também de João Marcos, porque a grande diversidade entre Paulo e Barnabé é por causa de João Marcos. E aí, a conferência que ocorre no ano 50 sobre a circuncisão, que Paulo é chamado à presença dos apóstolos lá por Pedro, é onde vai ocorrer a transição para a segunda viagem, onde a segunda viagem agora, que é já para a região de Corinto, na Grécia, já é um período de 18 meses, onde vai se escrever também 1º e 2º Tessalonicenses, nesse período dessa viagem. Anos 50 a 53 da era cristã. Na terceira viagem de Paulo, já que é o período em que ele vai escrever 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Romanos, anos 53 e 58 da era cristã. E a missão que começa em Jerusalém, no ano 58, quando ele retorna a Jerusalém, vai agora ocasionar na sua prisão, porque ele é preso em Cesareia no ano 60, e aí ele é levado para Roma, em 63, para viver ali vamos dizer assim, a prisão domiciliar, e aí é o período em que ele, nessa prisão, entre a prisão na cadeia e a prisão domiciliar, ele vai escrever as cartas da prisão, que vão ser Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, e, antes de sua morte, lá em Roma, também escreve as cartas pastorais, que são direcionadas a 2 líderes, que são como filhos dele, na fé, que é Timóteo e Tito. Timóteo, um jovem que Paulo conheceu na tenra idade, e formou ele, praticamente, e Tito, já que era um homem formado, em que Paulo vai separar ele para ficar à frente da igreja de Creta, que era uma grande igreja, e vai dar orientações para ele de como ele conduzir o pastoreio da igreja de Creta e como Paulo, ou melhor, como Timóteo, conduzir a igreja de Éfeso, que era uma igreja onde havia 52 templos pagãos, Éfeso. Então, Timóteo vai enfrentar um desafio muito maior do que Tito. Por isso, 2 cartas, 1º e 2º Timóteo, e uma só para Tito. E a carta de Filemão é uma carta que podemos dizer assim de uma defesa que Paulo faz de Onésimo a Filemão, não é? Procurando ali desenvolver uma reconciliação do patrão com o servo e tomando as dores, quem sabe até de Onésimo. E assim é o livro de Atos dos Apóstolos. Nesse livro, eu vou tratar, primeiro, um comentário, capítulo por capítulo, depois eu vou desenvolver um estudo do fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é uma linha do tempo desde lá de Abraão, que vai entrar em Atos.
Porque há uma linha do tempo, desde lá do período de Abraão, que está dentro de Atos de uma forma indireta. Nós vamos aprender sobre isso também. E depois eu vou tratar sobre a origem do Pentecostes, do movimento pentecostal, dentro da visão de Atos e Apóstolos. O que veio a ser isso? Segundo o que está proposto por Lucas em Atos Apóstolos. Até para compreendermos o que vem a ser essa questão pentecostal, o porquê disso, dentro da visão que está em Atos Apóstolos. E uma questão que eu vou adiantar aqui, que nós vamos tratar sobre isso na próxima aula, é a das línguas. As línguas em Atos e as línguas para Lucas têm um fator só. Um só. É missional. É para ganhar as pessoas. Por isso, lá que em Atos 2, está lá muito bem escrito por Lucas. E todos falaram as maravilhas de Deus no idioma que cada um conhecia. Ou no seu próprio, cada um ouviu as maravilhas de Deus dentro do seu próprio idioma. E ali tinha 20 nações representadas. Em Jerusalém, na época de Pentecostes, ela tinha 30 mil pessoas morando em Jerusalém, mas na época de Pentecostes, ela triplicava, vinha mais de 70 mil pessoas na cidade. E ficavam espalhadas até 30 quilômetros da cidade, acampadas, vinham para a festa durante o dia e voltavam à noite para o acampamento. Então, todos os povos, havia mais de 20 nações, etnias, línguas, dialetos que estavam ali. E aí os discípulos vão falar em línguas que são xenolália, a língua que era conhecida, glosolália, a língua que não era conhecida, e dialectos, através da ação do Espírito Santo, do sobrenatural, do fenômeno. Para um propósito único. Qual? Alcançar os povos que eles não conheciam o idioma deles, mas o Espírito Santo lhes capacitou com o poder da língua para que eles pudessem se comunicar, falando as maravilhas de Deus na língua de outros. Então, essa é a proposta linguística para Lucas. Para Paulo é outro. Para Paulo é dom. Para Paulo é edificação de si mesmo. Mas para Lucas é missional. Ganhar almas. Eu já vi alguns pregadores pregando sobre esse assunto e até formam opinião a respeito. Eles dizem que os apóstolos falavam na língua nativa das pessoas. Sim, mas na verdade não. Ele falava em uma língua, mas as pessoas ouviam em sua própria língua. Ele não falava em duas diferentes. Então, o milagre estava no ouvido de quem ouve, e não na boca de quem fala. Havia dialectos. Os dialectos que falaram, eles não conheciam. E o Espírito Santo capacitou eles a falar. Havia questão também da língua que era conhecida, a xenolália, e a língua que não era conhecida, a glosolália. A glosolália foi a ação do Espírito Santo. A xenolália, não. Certo, mas não era. Vamos imaginar um falando. Ele só fala em uma língua. Não, mas ali, na verdade, eram 120, e cada um daqueles ali falaram um tipo de idioma, um dialeto, ou uma pluralidade. Entendi. Ali nós temos que compreender, e o que muitos pregadores e ensinadores não compreendem e ensinam o povo errado,
é que Atos 2 não é 1, é 120. Cada um falando uma língua, cada um falando um dialeto. Por isso que eles, na verdade, transmitiram de uma forma que todos que estavam ali, ó, entenderam na sua forma de falar. Quando a igreja começou, lá ainda nos primórdios, a língua era compreendida com esse propósito. Quando eu era criança, e meus pais, meus tios foram pioneiros no movimento pentecostal aqui no Brasil, principalmente meus tios mais velhos, um fator que é muito interessante, que a gente via em alguns cultos, em algumas reuniões, e eu vi isso uma vez, de uma mulher falar em língua estranha, mas uma pessoa que estava, no caso ali, um russo, ele compreendeu, porque ela não estava falando numa língua estranha, era estranha para ela, mas o russo era o idioma do russo. E aí o russo recebeu a mensagem para a vida dele através daquela mulher em russo. E ele se converteu porque a mulher falou no próprio idioma dele. Eu vi isso acontecer. Eu tinha 8 anos. Então, essa foi a proposta de Lucas. Por exemplo, quando eu estava na África, eu fiquei totalmente na noite sem entender nada. Em parafuso. E qualquer um ficaria. Porque estávamos numa vigília, buscando o batismo com o Espírito Santo, e de repente muitos começaram a falar. Mas quem vai saber que era a língua estranha se eles falavam vários dialetos? Você está entendendo agora? E aí, Danilo aqui na frente deles, estão falando em línguas estranhas ou em dialeto? Estão só conversando. Ou estão só conversando, ou adorando, ou orando em dialeto, ou louvando a Deus em dialeto, e eu estou pensando que eles estão sendo batizados, mas não são. Então, e até tinha aquele que estava, só que aí, na minha cabeça, ficava, sabe? É dialeto ou não é? Você entendeu? Então é isso. É muito complicado essa questão. Dentro da proposta de Atos, capítulo 2, que nós vamos estudar nas próximas aulas. E ainda tem uma questão, né? Como que a igreja cresceu tão rápido em tão pouco tempo? É isso que também vamos entender. E por que a igreja parou de crescer? Porque nós temos tantos anos e séculos, mas a igreja primitiva, em 30 anos, fez mais que a igreja em todo o tempo da igreja. Porque Paulo, em 3 viagens, ele alcança praticamente 3 continentes. Então, é um negócio complicado, né? É um negócio complicado. A forma como Paulo trabalhou, que hoje não se trabalha. Só que eu não posso dizer, como muitos dizem, que cristianismo não existiria se não fosse Paulo. Posso falar isso. Cristianismo não existiria se não fosse Cristo. É que tem muitas pessoas que colocam assim, né? Endeusando Paulo. Paulo teve uma participação, Paulo teve uma importância,
Mas se não fosse Paulo, Cristo. Seria o... Paulo não era insubstituível. Eu vou dizer mais uma coisa. Paulo foi, na verdade, um homem que ele foi formado dentro de várias culturas, e aí Cristo aproveitou isso que Paulo possuía. Esse fator que Paulo possuía. E também Paulo era um homem que, desde lá do tempo de fariseu, ele era um homem muito, assim, abnegado. Isso que valorizou a ação dele. Não porque ele tenha sido essas questões aí. E Paulo era mais aberto, né? Pedro era muito radical. Até uma cultura mais helenista também. Paulo era mais helenista. Pedro já era mais radical. Pedro não conseguia compreender muitas coisas, como Paulo conseguia. E Tiago era o mais extremista de todos eles. Tiago, irmão de Jesus. Tiago era muito, muito extremista. E por isso morreu cedo. A carta de Tiago foi escrita por ele? Foi escrita por ele. Mas é uma carta que muitos não aceitaram ela, por acharem que seria uma carta muito radical. Martinho Lutero era contra Tiago. Né? Martinho Lutero chegou a escrever. Ele não sabia por... Martinho Lutero escreve assim, ó, não sei o porquê de Tiago no Novo Testamento. Porque Martinho Lutero, na cabecinha dele, só tinha Paulo. A mensagem de Lutero era Paulo e os evangelhos. Só. Não tinha outra visão para Lutero. Muito bem. Mais dúvidas? Todas, né? Na próxima aula, nós vamos entrar já em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Para compreendermos quem era Teófilo, por que Lucas vai dedicar a carta, ou melhor, o livro a Teófilo, né? Qual foi a intenção? Depois também compreendermos, na verdade, o que veio a ser o nascimento da proposta da igreja em Atos 1 e Atos 2. Atos 1, Cristo ainda está presente, antes da sua ascensão, e Atos 2 é o Espírito Santo. Não é? Podemos dizer que Atos 2 começa a ação do Espírito Santo através da vida daqueles que foram chamados. É um livro muito interessante, Atos dos Apóstolos. Muito interessante. E importante também. Vamos orar?
Vamos orar. Hoje, quem vai orar dos dois? Hoje sou eu, né? Então, pode orar, irmão. Senão... Soberano Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, te damos graça, meu Senhor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor nos tem abençoado. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor possa nos dar uma semana, Pai amado, repleto da Tua presença, da Tua glória, da Tua maravilha, Pai. Senhor, abra nosso entendimento, Pai amado, não somente, Pai, para aprender, Pai amado, de Ti, mas para colocar em prática, Pai, para executar em nossas vidas, Pai, e continuar levando a Tua palavra, Senhor. Abençoa Teu servo, Pai amado, que tem se disposto, meu Senhor, para estar nos colocando a par de tudo que o Senhor tem nos entregado. Abra, Senhor, Pai amado, o nosso coração para receber a Tua palavra, meu Deus. Tenha, Pai amado, para todos nós, uma semana, Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, com a Tua presença. Em nome de Jesus, o Pai amado, te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo e até segunda-feira que vem. Até segunda. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz, Senhor.